A revisãozinha a respeito de sequências, razão e proporção, tá bom? Questão: quais são os dois próximos números dessa sequência? Dá uma pausadinha no vídeo e tenta resolver você, tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o seguinte, né? Para a gente determinar o 11, basta a gente estar somando 6, né? E para a gente determinar o 9, basta a gente estar retirando quanto? Retirando 2, né? Então, a gente vai usar essa lógica. Então, vai ser 9 mais 6, que vão ser 15, 15 menos 2, que vão ser 13. Depois, então, só faz sentido eu vir aqui e somar quanto? Somar 6, né? 13 mais 6, que são 19, e 19 menos 2, que vão dar 17, né? Então, os próximos dois números da sequência seriam o número 19 e o número 17. Questão 2. Qual é o próximo termo da sequência? Dá uma pausadinha no vídeo e tenta resolver. Para a gente determinar o próximo termo da sequência aqui, pessoal, basta a gente estar dividindo esses valores aqui por quanto? Por 3. Como que eu sei que eu vou ter que fazer uma divisão, que eu não vou somar, que eu não vou subtrair, que eu não vou multiplicar? Porque quando você olha para o número 2187 e para o número 729, dá para notar que é uma diferença muito grande, né? E, no caso, essa diferença, não tem como, por exemplo, eu aplicar ela a ideia né, igual mesmo eu falei de diferença, a ideia de subtração, porque do 729 para o 243, não vou conseguir fazer isso, né? Para você ter ideia, você quase retirou aí 1.500, né, de 2.187 para chegar em 729, né? Então, você nota que não faz sentido você fazer uma subtração. Somar muito menos, que você está vendo que é uma sequência decrescente, né? Então, não faz sentido você nem somar e muito menos você está subtraindo aqui no caso, ou subtrair não, pessoal, somando aqui no caso essa sequência. Então, se não é a subtração, e não é nem multiplicação, nem adição, só pode ser o quê? Divisão. E aí você vai tentar fazer divisão primeiro, você vai começar por 2, né? Aí você vê que o número é terminado em 7. Então, para ser divisível por 2, tem que ser um número par. Então, 2187, ele é ímpar, né? Então, ele não é par, então significa que ele não é divisível por 2. E para você determinar que ele é, no caso aí, próximo da minha sequência, que seria por 3, né? Para você verificar, basta você somar os algarismos, né? Então, 2 mais 1 é 3, 3 mais 8 aí são 11, 11 mais 7 são 18, né? E 18 é um número que é divisível por quanto? Por 3. Então, 2.187 você vai estar dividindo por 3, vai dar 729. E aí, como você viu que 2.187 para 729 foi divisível por 3, você vai tentar para 729. 729 dividido por 3 vai dar 243. Depois, 243 dividido por 3 vai dar 81. E para você descobrir o próximo termo da sequência, só dividir o 81 também por 3. Lembrando que, para me verificar se 729 é o número divisível por 3, basta somar ali os algarismos, né? 7 mais 2, que é 9, 9 mais 9, que são 18, tá bom? 18 é um número que é divisível por 3. 243, a mesma coisa. 2 mais 4, que é 6. 6 mais 3, que são 9. E 9 também é um número divisível por 3. Por isso que eles são todos aí divisíveis por 3. E para o 81, a mesma coisa. E 81 dividido por 3 é igual a 27. Então, quer dizer que o número que a gente está querendo determinar aí é o número 27, né? Que seria o próximo aí da sequência. Questão 3 está assim, ó. Escreva os 4 termos seguintes das sequências numéricas. 3 multiplicado por n, né, que vai dar 3, 6 e 9. Sem mesmo fazer cálculo, né, pessoal? Do 3 para o 6, o que aconteceu? Somou 3, do 6 para o 9. Foi somado 3 aí, né? Foi sempre acrescentando 3. Então, os próximos termos seriam 9 mais 3, que daria quanto? 12, né? Depois, mais 3, 15, mais 3, 18, né? E aí, para você utilizar essa leizinha de formação que ele deu para a gente aqui, 3n, bastaria você substituir, né, o quarto termo aí referente ao quarto termo, o n por 4, ao quinto termo, o n por 5, ao sexto termo, o n por 6, e ao sétimo termo, o n por 7, né? Você descobrir os 4 próximos termos dessa sequência, tá bom? Então, os próximos termos da sequência, 12, 15, 18 e 21. Aqui para a letra B é a mesma coisa, né? 3, 5, 7, né? O que dá para notar? Está sempre acrescentando 2 ali, somando-se 2, né?
tem problema nenhum você ver dessa forma aí e colocar. Interessante você saber como que vai ficar a sequência dos seus números, tá bom? Então, no lugar do n, né, como a gente quer o quarto termo, a gente substitui por 4, o quinto por 5, o sexto termo por 6 e o sétimo termo por 7, né? 2 vezes 4, 8, 8 mais 1 são 9, depois 2 vezes 5, 10, 10 mais 1 são 11, 2 vezes 6 são 12, mais 1 são 13, e assim de forma sucessiva, né? Então, depois do 7 ao 9, depois o 11, o 13 e o 15. O que dá para entender aqui? Que são os números ímpares, né? 3, 5, 7, 9, 11, 13 e 15 são números do quê? São números ímpares, tá bom? Questão 4, né? Após realizar alguma atividade física, 3 alunos de uma turma do 7º ano contaram, né, seus batimentos cardíacos por um período de 10 segundos. O quadro ao lado apresenta o resultado da contagem. Então, a aluna, a Paola, né, teve aí 27 batimentos cardíacos aí em 10 segundos, lembrando que isso aqui é em 10 segundos, tá bom? O Thiago foram 31 batimentos em 10 segundos e a Juliana foram 28 batimentos em 10 segundos. Aí a pergunta, aí você dá aquela pausadinha e tenta responder. Calcule o número de batimentos cardíacos por minuto de cada aluno, né? Então ele quer saber por minuto. Então ele quer saber quantos batimentos cardíacos cada aluno desse aí, a Paola, o Thiago e a Juliana, vai ter em relação ao minuto. Então é só eu pegar o seguinte, né? Em um minuto, há 6 períodos de 10 segundos. Por quê? Um minuto tem 60 segundos. Então quer dizer que tem 6 períodos, né? Aí, no caso, de 10 segundos. Então, logo, o número de batimento por minuto de cada aluno é dado por, né, 6 vezes 27, né? Por quê? 27 referente a um período aí, né, de um minuto. Então, como eu quero referente a 6 períodos aí, né, para darem um minuto, eu vou pegar os 6 e multiplicar por 27. Então, 6 vezes 27 vão dar 162 batimentos por minuto. 6 vezes 31 aí do Thiago vão dar 186 batimentos por minuto. E 6 vezes 28 vão dar 168 batimentos por minuto. Tá bom? Lembrando, pessoal, que um minuto possui 60 segundos, né? E aí a gente pode falar que tem 6 períodos de quanto? De 10 segundos, né? Então, se eu pegar ali 10 mais 10 mais 10 ali 6 vezes, né? Somando esse 10, eu vou ter quantos períodos de 10 segundos? 6 períodos, tá bom? Por isso que eu multipliquei cada um desses aí por 6. A letra B. Quais alunos apresentaram entre 124 e 176 batimentos cardíacos por minuto? Aquela pausadinha no vídeo, tenta responder, né? Nesse caso, foram a Paola e a Juliana. Questão 5. Odete faz sonhos recheados para vender. A seguir estão apresentados os ingredientes da receita utilizada por ela, né? Então, está ali o sonho, né? Os ingredientes utilizados no sonho e o recheio. Aí vem a pergunta, quantos ovos são necessários para preparar 27 sonhos? Lembrando, pessoal, que lá no recheio está escrito 3 gemas, tá bom? E no ingrediente do sonho está escrito 1 ovo, certinho? Como que eu faço para descobrir isso aqui, pessoal? É bem tranquilo, né? Olha só, para mim fazer uma receita, né, de um sonho, o que eu preciso? Uma xícara e meia de chá de farinha de trigo, um tablete de fermento biológico fresco, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de leite em pó, 1 ovo, 5 colheres de sopa de água, meia colher de chá de sal e 1 colher de sopa de margarina. Lá no finalzinho fala, rendimento de 9 sonhos, certinho? Então, eu gasto 1 ovo para fazer 9 sonhos. Se eu quiser, por exemplo, né, dobrar a quantidade de ovos, eu vou dobrar a quantidade de sonhos. Lembrando que eu tenho que dobrar tudo que está na receita. Só que ele só quer saber em relação ao ovo, né? Então, se um ovo faz 9 sonhos, 2 ovos vão fazer 18 sonhos. E 3 ovos vão fazer 27 sonhos, né? Então, é só eu triplicar a quantidade de sonhos, né, que vai dar 27, eu triplico a quantidade de ovos, né? Posso utilizar essa lógica aí. E dá para fazer também utilizando o seguinte, né? Por exemplo, um ovo para cada 9 sonhos, né? Lá da receita, né? Lembrando que lá no recheio está escrito gema, né? O recheio não tem nada a ver ali agora com a quantidade de sonhos ali. É simplesmente o que a gente coloca lá no meio.
É importante, mas não vai entrar aqui no nosso caso. E X ovos para 27 sonhos, né? Então, eu tenho que um ovo está para 9 sonhos, assim como X ovos está para 27. Por que eu representei por X? Porque eu não sei que quantidade de ovos eu tenho para 27 sonhos. A gente já viu que é 3, mas a gente ainda não sabe. Vamos supor que a gente não sabe. Então, eu vou ter o seguinte, que 1 está para 9, assim como X está para 27. Multiplica de forma cruzada, né? 9 vezes x vai dar 9x e 1 vezes 27 vai dar 27. O 9 está multiplicando, passa para o outro lado da igualdade dividindo, e 27 dividido por 9 é igual a 3, né? Então, serão necessários 3 ovos. Lembrando isso que eu falei para vocês que dá para usar essa lógica, né? Sem mesmo precisar de fazer o cálculo. Questão 6, né? Assinale os itens em que as grandezas são proporcionais. Dá aquela pausadinha e tenta responder, tá bom? Então, a altura de Aline aos 13 anos de idade era 1,55 e aos 26 anos era 1,76 metros, né? Nesse caso, as grandezas idade e altura são proporcionais? Ele está perguntando para a gente se são ou não proporcionais, né? E aí você vai responder, não, pois multiplicando a idade de Aline por 2, sua altura não será multiplicada por 2, né? Por quê, pessoal? Ela estava com 13 anos, depois ela foi para 26 anos. Então, quer dizer que a idade dela dobrou. Se a idade dela dobrou, o que teria que ter acontecido, né, para ser proporcional? A altura dela teria que ter dobrado também. E não foi isso que aconteceu. Por isso que elas não são proporcionais. Letra B. Em certa fábrica, uma máquina produz 188 peças em 4 horas e 94 peças em 2 horas de funcionamento. Nesse caso, as grandezas número de peças produzidas e tempo de funcionamento são proporcionais? A gente vai verificar. Pausa o vídeo e dá uma olhadinha. E aí a gente consegue concluir que sim, né? Por quê? A gente dividindo o tempo de funcionamento por 2, por exemplo, o número de peças também será dividido por 2, né? O que está querendo dizer? Que quando produzia 188 peças em 4 horas, se eu dividir a quantidade de peças por 2, 188 dividido por 2 vai dar 94, eu vou gastar 2 horas para produzir 94 peças. Então, elas são, sim, né? Aí, proporcionais. A próxima, letra C. Veja a seguir a quantidade de farinha necessária para a fabricação de pães franceses. Então, tá ali, né? Quantidade de farinha em quilogramas e a quantidade de pães. Nesse caso, as grandezas, quantidade de farinha e quantidade de pães são proporcionais? Pausa o vídeo e dá uma olhadinha. E aí, a gente vai notar o seguinte, né, pessoal? O que está acontecendo? Eu sei que primeiro vocês iriam ali na quantidade de farinha, né? Mas vamos deixar esses números decimais que está aí na quantidade de farinha e vamos tentar trabalhar aí com esses números aí inteiros, né? Que é a quantidade de pães. Quando passou a quantidade de pães de 3 para 15, quer dizer que eu multipliquei, né, por 5. Se eu multipliquei a quantidade de pães de 3 para 15, se eu multipliquei 3 por 5, deu 15, então a quantidade de farinhas também tem que ser multiplicada por quanto? Por 5. Então, 0,3, se eu multiplicar por 5, ele tem que dar 0,65. E se você multiplicar, você vai encontrar 0,65. E isso é válido para todos os casos. Então, a nossa resposta é sim, né? Pois multiplicando a quantidade de farinha por 5, por 10 ou por 15, né? A quantidade de pães também é multiplicada por 5, por 10 ou por 15. Então, de 3 foi para 15, de 0,3 foi para 0,65. Na mesma proporção, foi multiplicado por 15. De 3 foi para 30 e de 0,13 foi para 1,3. O que a gente fez? Multiplicamos por 10. E de 3 foi para 45 e de 0,13 foi para 1,95. O que a gente fez? Multiplicou a quantidade de pães por 15 e automaticamente a quantidade de farinhas também foi multiplicada por 15, tá bom? Então, são sim grandezas aí, tá? Proporcionais no caso. Letra D. Em um supermercado, o preço do pacote de arroz de 1 quilo custa R$ 3,80 e de 5 quilos custa R$ 12,40. Nesse caso, as grandezas massa e preço são proporcionais? Pausa o vídeo e verifique. E aí a gente pode concluir que não, né? Pois multiplicando a massa por 5, o preço não é multiplicado por 5, né? Então, se eu pegar, por exemplo, esse 1 quilo e multiplicar por 5, eu não vou obter 12,40, né? Se eu multiplicar aí, no caso, esse arroz que está custando aí 3,80 por 5, né? Eu vou multiplicar por 5 a massa, então 3,80 por 5 vai dar 19, né? E a gente viu que o pacote aí de 5 quilos custa apenas 12,40. Então, elas não são proporcionais. Uma máquina produz 3 peças por minuto e atende a uma encomenda em 8 horas.
Se essa mesma máquina produz 4 peças por minuto, a encomenda é atendida em 6 horas. Nesse caso, as grandezas, quantidade de peças produzidas por minuto e tempo são proporcionais? Pausa o vídeo e dá aquela verificadinha, tá bom? Então, sim, né? Pois multiplicando a quantidade de peças por minuto por 4/3, por exemplo, o tempo é dividido por 4/3, né? Então, a gente multiplica ali o 3, né? Referente a 3 peças por minuto por 4/3, vai dar 4. E depois, 8 divide por 4/3. O que é isso aqui? Eu estou multiplicando a quantidade de peças por minuto por 4/3 e depois estou dividindo o tempo aí também por 4/3, né? Usando aí a mesma proporção. E isso é válido tanto para as peças, 3 peças, né? Em 8 horas, quanto para 4 peças em 6 horas.